Fala galera, beleza? Marquito aqui na área. E dessa vez eu vou gravar um vídeo aqui com a câmera, tentando explicar as coisas aqui, né? Como eu disse anteriormente, já 40 mil vezes aqui no canal. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou nutricionista ainda, e nem nada do tipo, sabe? Mas o que eu vou passar aqui pra você é baseado em ciência pura e baseado nos maiores experts que eu acompanho, né? Por exemplo, esses aqui. Enfim, que eu vou te mostrar aqui depois a importância de você estudar essa parte aqui, que é super importante que eu vou falar aqui. É muito importante que eu vou falar aqui. Que basicamente a maioria da humanidade hoje rejeita. Principalmente os brasileiros, né? Essa questão aí, principalmente depois da invenção da energia elétrica, né? Da luz elétrica. E tanto artificial que atrapalhou muita coisa, né, na nossa vida. Enfim, não estou condenando a energia elétrica, né? Mas tudo tem um limite e uma hora para ser usado, né? Enfim, a gente vai ver isso aqui. É muito importante esse vídeo aqui, sinceramente. E eu falei, tudo baseado em ciência, eu vou te mostrar alguns livros depois e qualquer coisa eu mando também alguns artigos para vocês verem sobre isso, a importância disso. Isso aqui é muito grave, cara, muito grave se você desrespeitar esse núcleo supraquiasmático. Né? Nome bonito, né? Vamos lá então. E ciclo circadiano. Vamos lá. Espero que gostem aqui. O documento vai estar aí embaixo na descrição, ok? O que é o núcleo supraquiasmático, né? É um grupinho de neurônios. Um grupo de neurônios, células nervosas, que a gente vai falar sobre isso também. Uma playlist exclusiva para anatomia humana, principalmente anatomia do sistema nervoso, localizado numa região do cérebro chamada hipotálamo, que fica bem no centro da cabeça, na base do cérebro. Aqui, ó. Nada melhor que uma imagem, né? Nada melhor que uma imagem para mostrar. Aqui, ó. O seu hipotálamo. O hipotálamo é muito importante, né, cara? Uma região muito importante para o aprendizado, por exemplo, e muitas outras coisas. A gente vai falar sobre isso também. Já fiz alguns vídeos falando sobre isso no aprendizado de idiomas, né? Enfim, a luz aqui vai entrar nos seus olhos. O núcleo supraquiasmático vai entrar ali na região, né, todo o seu corpo. Esses nervos aqui dos olhos e que vai ligar o cérebro ali. E o núcleo supraquiasmático aqui. Essa bolinha não. O que é isso aqui? Parece uma bala de pistola. E tá ali, né, dentro do hipotálamo. Tá escrito aqui na legenda, né? Reloj principal del cerebro recibe señales de luz del ambiente. O relógio principal do cérebro que recebe luz, sinais de luz do ambiente, né? Interessante. A gente vai ver isso aqui, né? Mais a fundo. A fonte National Institute of General Medicine Sciences, né? Instituto Nacional de Medicina e Ciências Médicas Gerais. Enfim, um nome estranho, mas fácil de entender. Supra, que fica acima. Quiasmático, perto do quiasma óptico, onde os nervos dos olhos se cruzam. E eu não coloquei a imagem disso, vou colocar agora, eu já volto. Um minuto. Bom, aqui estou com o quiasma óptico, né? O quiasma óptico, né? Onde os nervos dos olhos se cruzam, aqui, ó. Onde os nervos dos olhos se cruzam. Olha que legal. E não tem ponto final, tem que ter ponto final. Toda frase termina com ponto final. Não tudo, perdão, não toda frase, mas toda frase termina com pontuação. Né? Lembra sempre disso. Fonte Imaios, né? No site aqui Imaios. O quiasma óptico aqui, os nervos dos olhos aqui. Eles vão vir e se cruzar aqui. Aqui fica mais ou menos o hipotálamo. E com o núcleo supraquiasmático. Né? Então, o núcleo de células que fica acima do quiasma óptico. Ok? Beleza? Ele é considerado o relógio mestre do corpo humano. Né? Ele é quem comanda todo o nosso ciclo circadiano. O relógio mestre que ele vai reger todos os outros relógios do corpo humano. Como assim relógios do corpo humano? Nossos órgãos, por exemplo. Né? Por exemplo, o seu intestino trabalha melhor de dia do que à noite. Especialmente se você... Depende da hora do dia também. Ok? Quanto mais tarde, pior ele tende a funcionar. Justamente por causa desse relógio que ele tem dentro dele. Só que o relógio mestre, o supraquiasmático, núcleo supraquiasmático, ele vai comandar também o intestino, digamos assim. Até aquela ligação do intestino, cérebro e músculo. Muito importante, né? E eu vou gravar um vídeo específico sobre isso também. Ok? E ele é quem comanda todo o nosso ciclo circadiano. Vamos explicar daqui a pouco, né? O ciclo circadiano. Como diz o Starting Panda, o Circadian Code. Curiosidade de impacto, ele é super pequeno. Como a gente já viu aqui. Super pequenininho. Né? Com 20 mil neurônios, mais ou menos. Isso é pouquíssimo comparado ao de 86 bilhões de neurônios do cérebro. Né? Tem até um livro que fala sobre isso. Que deixa eu colocar para vocês verem. Aqui, ó. A gente vai
Vou gravar um vídeo futuramente sobre esses temas aqui, que eu gosto bastante. Enfim, mas aqui, ó, 100 bilhões de neurônios. É uma pergunta, né? Antes o Robert Lenter ele tinha colocado 100 bilhões de neurônios como uma afirmação. O Otto Wesley falou isso no curso dele. Daí a Susana Herculano fez aquele experimento lá se não me engano, derreter o cérebro. Susana Herculano, vou mostrar também pra você aqui, ó. Rapidinho. Aqui, ó. Essa neurocientista aqui, Susana Herculano Rosen, cientista conhecida mundialmente por estudos sobre a evolução do cérebro humano, né? Que ela fez aquele experimento de derreter o cérebro, né? E, se não me engano, derreter o cérebro mesmo. E contou os neurônios ali, com base em alguns métodos. Aquela professora da PUC, né? A PUC é essa, eu recomendo bastante. Enfim, ela é professora de neurociência ali, né? Interessante. Aqui tem uns cursos de graça também, galera, se vocês quiserem. Você vem aqui, ó, clica aqui no PUC Online, no logo. Daí você vem lá embaixo. Aqui, ó, formação gratuita. Você clica aqui, formação gratuita. Eles têm alguns cursos aqui. Beleza? Com mais aqui. Aí você faz essa inscrição aí. Enfim, vamos continuar então. Esse é o livro que eu falei pra vocês. Vale bastante a pena, mas é uma leitura densa demais, né? Densa demais estudar neurociência, tá doido. Vamos lá. Estudar já é difícil, né? Mas, enfim. Mas comanda praticamente todos os relógios biológicos do nosso corpo, né? O núcleo supraclasmático, muito importante. O que é o ciclo circadiano, né? Vamos lá. O cerca de. E o diano é dia, né? Cerca de um dia. Ciclo praticamente de um dia, ou seja, 24 horas. Ok. Na prática, o nosso relógio interno, né? Um sistema que faz o corpo saber o que deve acontecer em cada momento do dia. Mesmo que você não olhe o relógio de verdade. Né? Antigamente tinha muito isso, né? Você olhava o sol ali, você já previa mais ou menos que hora era, o que você tinha que fazer, o que você não tinha que fazer. Tem a questão da estação do ano, né? Os povos ali mais antigos também eles contavam com base nas estações do ano. Enfim, olhando outras coisas também, né? Enfim, é um longo assunto também isso aqui. Mas é basicamente isso, ok? Um relógio, ele é o relógio chefão que vai comandar os relógios do corpo. Né? Tipo, digamos assim, o chefe de uma empresa. E os funcionários são os órgãos. Digamos assim, sabe? Os relógios órgãos, digamos. Os relógios funcionários, digamos. O que o ciclo circadiano regula, né? O sono, pico de energia. Né? Isso também isso varia de várias coisas da gente. Não é só isso daqui também. Depende, se você, como eu falei, a gente nunca pode olhar o ser humano como uma causa única. Né? Tipo assim, se você come um alimento, por exemplo, você vai ficar bem. A maioria das vezes isso é verdade, dependendo do alimento. Por exemplo, uma beterraba, né? Um brócolis. Tem extremamente nutrientes ali. Mas não é só isso, né? A gente tem que olhar para outras coisas quando a gente vai para a saúde humana, né? Tem o exercício físico, a saúde mental, o sono, super importante. Tô até produzindo um livro sobre isso, depois um e-book, que, enfim, vou mostrar para vocês depois. Ok. Vamos continuar então. A temperatura corporal, quando sobe e desce no corpo, né? Quando liberamos certos hormônios como cortisol, melatonina ou GH, muito crescimento, né? Quando sentimos fome, né? Também. Como eu falei, isso varia, né? Se você comer alimentos só ultraprocessados, por exemplo, você vai sentir fome realmente, porque não tem nutriente nenhum aquilo ali. É uma porcaria. Né? Agora, se você come proteína, por exemplo, você tem que ficar mais saciado. E com isso também altera, né? Enfim, tem vários fatores aí. Se você é praticante de jejum intermitente também, você acaba sentindo menos fome, você não fica, digamos, aquela compulsão querendo comer toda hora, sabe? Tem essa parte também. E até quando o intestino começa a trabalhar melhor. Isso é realmente é verdade. Tudo basicamente, ok? Como NSQ, sabe que é oração, né? O termo técnico para fatores ambientais que sincronizam um ciclo circadiano é Zeitberg, né? Zeitberg, palavra alemã que significa doador de tempo. Não faz muito sentido. Os principais Zeitbergs para o nosso núcleo supraquiasmático, olhar que oração entre aspas, né? Porque isso é uma invenção basicamente do ser humano. Os sumérios inventaram isso, né? Do ciclo de 24 horas, se não me engano. Acho que não me lembro, tenho quase certeza que eram os sumérios. E, enfim, os maias também, eles inventaram alguns calendários ali, alguns métodos de matemática para ver o tempo também, e fazer contas, etc. Né? É um novo assunto isso daí também. O Zeitberg, né? A luz é o principal e mais potente. Né? Eu vou até colocar em negrito isso aqui, ó, porque é muito importante isso aqui. Muito importante. A luz percebida pelos fotorreceptores da retina, incluindo as células ganglionares contendo melanopsina, e sinais para a via
retinohipotalâmica diretamente ao NSQ. A gente vai ver isso aqui na foto. Não precisa ver, mas a gente vai ver isso aqui. Mas, enfim, a luz, né? Uma linguagem muito técnica que você viu. Ela vai entrar nos seus nervos aqui. E vai chegar ali no núcleo supraquiasmático. Bem, simplesmente falando. Simplesmente falando assim. Temperatura ambiente, né? Mudanças sazonais da temperatura pode modular os ritmos em alguns animais e também em humanos de forma direta. Né? Temperatura ambiente. Vale importante isso aqui, né, cara? Temperatura pode atrapalhar tudo ou pode facilitar tudo, né? Se você, por exemplo, vai estudar num lugar frio, por exemplo, você nem consegue se concentrar direito, né? Porque tu fica extremamente com frio ali e não consegue se concentrar em nada. Nada vai. Já aconteceu comigo várias vezes. Né? É complicado em tempos assim. No sul, por exemplo, também. Muito complicado. Horário das refeições, o input alimentar. Input é colocar para dentro, digamos. In é dentro, né? I am the house. Eu estou dentro da casa. Da casa, por exemplo. Né? E put é colocar. Input, colocar para dentro. Alimentação, né? Colocar para dentro. Os horários de alimentação funcionam como icebergs, principalmente para relógios periféricos, como os do fígado e intestino. Né? Periféricos são interpretados assim como os relógios dos órgãos. Okay. A atividade física, exercícios em determinados horários pode afetar a fase do sono. Né? Por exemplo, se você treina assim 7 horas da noite em diante, pode com certeza, se for muito pesado, prejudicar seu sono, justamente porque seu corpo vai ficar em estado de alerta, né? Vai liberar o cortisol ali e outros neurotransmissores, etc, etc. Faz bem para saúde, extremamente bem para saúde, né? Eu acredito muito que vale mais a pena você treinar à noite, se você só conseguir treinar à noite, do que você não treinar. Isso realmente, com certeza. Vamos continuar então. Interações sociais, ritmos de atividades sociais, conversa, interações também podem influenciar a sincronização. Né? Se você conversar uma conversa. Eu fiz um vídeo, né? Um vídeo passado que eu fiz falando sobre isso, né? A conversas extremamente intensas, seja para positivo, seja para negativo, elas impactam profundamente no sono. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, cara. Mas foi horrível, assim. Tipo assim, eu fui dormir 2 horas mais tarde, mesmo na cama, porque eu tive essas conversas. Sabe? É muito ruim. Tem alguns métodos psicológicos para você fazer, pra você diminuir a ansiedade e fazer outras coisas assim. Para a hipnose, por exemplo. Mas eu vou falar disso futuramente, estudar um pouquinho mais para trazer esse tipo de conteúdo, ok? A luz é um sincronizador mais forte, mas também a alimentação, atividade física e interações sociais também é um papel importante, né? Resumindo tudo essa tabela aqui, beleza? Ultravioleta, luz sensível e infravermelho. Aí você pensa, o que esse cara tá falando, né? Essa fonte da prova total, a prova total é a escolinha do professor Paulo Jubilo, pro Enem, e vestibular. A composição espectral, as cores estão presentes. A composição espectral é isso daqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Essa barra aqui, né? Composição espectral. São presentes em uma fonte de luz. E em óptica e nanotecnologia, os nanômetros usados para medir o comprimento da onda de luz, que é uma medida eletromagnética. Isso aqui é mais de física, eu não entendo nada de física. Eu tinha uma raiva de física na escola, sinceramente. Comprimento da onda de luz. E olha aqui, ó. O que é visível para a gente é de 380 nanômetros a 780 nanômetros. Comprimento de onda de luz. São comprimento da onda da luz. Não sei explicar isso exatamente, muito detalhado, porque eu não estudo física. Sabe? E luz visível, a luz visível é essa daqui. Sendo que a azul é a que mais impacta nossos olhos. E a produção de melatonina e o estado de alerta, etc, etc. Ok? Esses daqui são mais do pôr do sol, por exemplo. Essas luzes aqui, ó. A verde, amarelo, laranja, mais pôr do sol. O infravermelho a gente não vê, o ultravioleta também não. E por que o céu é azul, né? Porque justamente a luz do sol bate ali. A luz do sol seria branca, né? Aí aquele movimento do prisma como é o nome dele? Do Nilson, né? Que ele fez aquele experimento, né? Que a luz também ela se divide depois. E aqui é basicamente a mesma coisa. A luz do Sol é uma da atmosfera terrestre e ela vai se colidir com as moléculas ali da atmosfera, o nitrogênio, por exemplo, sabe? Aí a parte que mais vai ficar visível pra gente vai ser a parte do azul, né? Porque vai ser a parte mais visível pra gente. A parte azul, por isso que o céu seria azul, realmente assim, ok? E essas partes aqui a gente não tem muita visão. Vamos ver aqui, ó. O olho manda ser uma faixa pequena de 400 nanômetros a 700. Que é esse daqui, mais ou menos. Visível. Pela método para descrever átomos, moléculas e outras partículas submicroscópias.
Mas isso aqui não entra na nossa discussão agora. Aqui é uma tabelinha aqui, ó. A cor, o comprimento de onda. Está presente, o Sol está presente na luz solar, por exemplo. Por que a luz solar? Porque é a mais usada hoje à noite, né? Ultravioleta, UV, né? De 100 a 400 nanômetros, o comprimento dela. E está presente no Sol, sim, um pouco, né? E está presente na luz solar, não. Azul, a luz azul. 450 a 495 nanômetros. Sim, em grande quantidade no luz do Sol. E muita em excesso de telas. A verde, 495 a 570 nanômetros. Está presente no Sol, um pouco no solar. Amarelo, 570 nanômetros a 590, presente no Sol. E pouco no solar. Quase nada no solar, a luz vermelha. E sim no Sol, né? Enfim. E é isso aí, né? A luz azul é a principal pra gente inibir a produção de melatonina e ficar mais alerta. A divisão por horário aqui. A gente tem o antes do nascer do sol, na madrugada, né? 4, 6 da manhã. Quase nenhuma luz. Se houver é infravermelho ou luz artificial. Nós não vemos. O movimento da onda é acima de 750 nanômetros, né? O infravermelho. O escuro total, né? Isso que fica escuro. E o corpo no pico da melatonina, sono profundo. É pra ter sono profundo, né? Não sei que você trabalha de noite. Nascer do sol das 6 às 7 da manhã, mais ou menos. Vermelho, laranja, amarelo, né? Que é 570 a 750 nanômetros. Sinal para o corpo começar a reduzir a melatonina e subir o cortisol. De manhã, de 8 a 10 horas ou menos, né? A gente tem a azul, a UV. Os raios UV eles são perigosos para a gente dependendo do horário, né? E pode causar câncer e outras doenças ali, né? Mas também eles têm o seu lado positivo, né? E tem a luz azul, junto com o UV e todas as outras cores. 450 a 500 nanômetros, a luz azul muito forte aqui, né? Mais os 100 e 400 nanômetros do UV, ok? O pico de alerta, o pico de cortisol, a melhor horário para atenção, foco e disposição. A não ser que você tenha dormido mal e você, por mais que você veja a luz do sol, isso vai ajudar bastante você a dormir na próxima noite. Se você dormir cedo, claro. Não tiver luz artificial. Mas não faz milagre. Não é porque você vai olhar pro sol e se você dormir mal, você vai olhar pro sol. Nossa, vai ficar tudo bem agora, eu vou ficar super atento, né? Você vai continuar um zumbi dia a dia. Tem que ficar atento com essa parte, ok? O meio-dia, das 10 às 13 horas, o máximo de azul, né? Mais UV. Seria a hora pra. Tem um cavalo passando aqui na rua, cara. Que desgraça. Meio-dia, né? O máximo de azul e UV, 450 a 480 nanômetros, mais UV forte. O estado de vigília, menor melatonina, com certeza. E a produção de vitamina D, né? Não só isso, né? Mas o sol das 8 da manhã, das 9 da manhã, ele também ajuda a produzir vitamina B, vitamina D. Isso também depende do clima, né? Do tempo que tá também. Mas enfim. Isso é um excelente horário pra você tomar sono, né? Assim, das 9 até as 10h30 da manhã. Assim, é o horário que eu costumo fazer sempre. E à tarde também, à tarde dá pra tomar ali depois das 16, né? Não é tão ruim não. Ok, fim da tarde, pôr do sol, às 7 e às 18h30, né? Seria às 16, na verdade, né? Porque tem um horário que não tem. Vermelho e laranja, 570, 700 nanômetros. Redução do estímulo de alerta, né? O corpo começa a se preparar para produzir o sono. Enfim. À tarde aqui, né? Como falei, não é legal você ficar exposto ao sol, porque pode causar câncer de pele e outros problemas. Mas assim, esse horário assim, das 9, 10 horas da manhã, é legal você tomar sol, né? Aproveitar ali pra tomar sol. Aí você fala, o que eu posso fazer para aproveitar melhor esse tempo, né? Você pode treinar, né? Ali no ar livre mesmo. Fazer um cardio, sei lá. Ou você pode pegar um livro e ler. Debaixo do sol, assim. Você pega uma cadeira, uma mesa ali, coloca ali e vai ler. Aí você aproveita o tempo fazendo uma coisa útil e tomando sol ainda. Excelente para sua saúde, né? E isso também você vai ficar longe de telas. Muito bom. Ok. E seria mais isso, né? Mas não fica muito tempo exposto também, porque pode dar problemas dos raios UV, né? Enfim, vamos continuar. O anoiteceu, o crepúsculo, né? 19 às 20. Quase só é vermelho e laranja. 600 a 750 nanômetros. É início da produção de melatonina. Na verdade, é um pouquinho antes, né? Tem
dependendo da hora que você for dormir. Se for dormir muito cedo, por exemplo, às 20 horas e 30 mais ou menos, aí você começa a produzir melatonina antes, né? E à noite em diante, escuridão total, né? Sono profundo. Enfim, mas as pessoas colocam luz por tudo que é lado. Então tem que ficar muito atento com isso, né? E os efeitos fisiológicos do UV, a regulação do sono e o alerta, né? O que está o pulo do gato? O raio ultravioleta não é percebido diretamente pelos receptores que regulam o ritmo circadiano. O raio ultravioleta não é percebido diretamente pelos nossos nervos ópticos, né? Por quê? Porque nossos fotoreceptores circadianos, os que regulam o corpo supraclasmático e a produção de melatonina, são sensíveis principalmente à faixa de luz visível, 450 490, e não UV, ou seja, a gente só vê a luz visível, e não a luz UV. A luz visível azul, perdão, não a luz UV, ali dos raios UV, ok? Mas, né, o UV tem efeitos diretos, como a produção de vitamina D, né, o VB, estimula a produção de vitamina B, por sua vez pode ter efeitos indiretos na qualidade do sono, né? Com certeza tem muitos efeitos na qualidade do sono e do humor, né? O ritmo de cortisol, exposição solar, que inclui o UV, de manhã pode dar no pico saudável de cortisol, né? Por isso que não é, por exemplo, saudável você comer assim imediatamente após você acordar, nem tomar café, esperar de 1 hora e meia a 2 horas assim, mais ou menos. Sinal de que é dia, mesmo que o UV não ative diretamente os sensores de luz no olho, o fato de você estar ao ar livre, exposto ao sol, significa que você está recebendo luz azul visível, o que de fato importa pro coisa, né? No núcleo supraclasmático. Mas a produção de vitamina D é super importante. E o cortisol e outras coisas também que a vitamina D faz. O sol, né? Vitamina D do sol. Ok? Aqui é a cor do céu, né? Que eu falei para você. O céu é visto da Terra. É azul porque nossa atmosfera dispersa predominantemente o azul. Né? As luzes do sol ali. As cores visíveis do arco-íris. Elas vão. O que mais vai se espalhar vai ser o azul. Né? Porque é a que a gente consegue enxergar. Ok? A luz abaixo do azul a gente não consegue, como eu falei pra você. A escuridão total. E acima também não. Ok? Onde que é o BC Charts foram a dispersão de Rayleigh, né, o fenômeno ocorre quando a luz interage com partículas menores que seu comprimento. Nesse caso, as partículas da atmosfera são menores que a do comprimento da onda de luz, que eu falei para você anteriormente, causando uma dispersão mais eficiente dessa cor. Beleza? Aqui, ó, como a luz entra no nosso corpo, né? Aqui na retina, vai ali. Tem todos os nossos nervos, fotoreceptores aqui. A gente não vai entrar em detalhes disso, porque não estudei muito isso aí, não posso falar para vocês. Mas só uma imagem de curiosidade. Beleza? Inclusive, falando nisso, vou fazer um vídeo também sobre saúde ocular. Muito importante isso, né? Que tem uma doutora muito boa na internet. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Essa doutora é muito boa, me ajudou bastante a melhorar a visão. Hoje eu tenho muita coisa que consigo fazer sem óculos, justamente por causa dos exercícios que ela passou. Tá? Eu recomendo muito. Tem vários vídeos dela ensinando exercícios aqui naturais para miopia, aqui, ó. 3 hábitos que destroem sua visão. E muitos outros conteúdos aqui bem interessantes. Ok. Vale bastante a pena. Ela é a única doutora que eu vi agora, por enquanto, na internet, quase praticamente a única, que fala com profundidade sobre isso, né? Eu tenho até um curso também, o curso dela, que ela tem sobre isso, ok? Mas enfim, a gente vai fazer um vídeo depois falando dos exercícios que ela passa aqui e indicando mais ainda. Mas se inscreva no canal dela, vale bastante a pena, ok? A Medicine Library Texas, né? Aqui, o núcleo supraclasmático, a glândula pineal, ela vai produzir a melatonina com a ordem do núcleo supraclasmático e a retina, sei lá, gangólia. O olho aqui, enfim. Isso aqui é outra imagem, basicamente, semelhante a essa. E aqui a gente entra na parte da manhã, né? A luz azulada chega nos olhos, recebe o sinal, o NSQ, e daí dia, vamos despertar, né? E à noite, a escuridão é a hora de liberar a melatonina e preparar o corpo pro sono. Se você tiver muita luz artificial à noite, tá lascado. O NSQ vai te confundir e achar que é dia. Isso é uma dificuldade para dormir. E não só isso, dificuldade para dormir, não, né? Porque eles pioram a qualidade do seu sono. Não é só você, desliguei a luz ali, agora eu vou dormir, né? Vou esperar um pouquinho para me dormir, umas meia hora. Melatonina vem, aí eu vou dormir, né? Tem vários estudos que comprovam que isso impacta o sono REM, né? Que é uma das principais fases do sono. Ali. Todas as fases do sono são essenciais, mas a do REM, assim, tem bastante repercussão e importância, né? O Matt Walker fala bastante disso, né?
nos conteúdos dele, ok? Todo sistema do corpo tem um relógio próprio, né? Os chamados clock chains. Como o clock, o bemal aqui, o per, o cry. Enfim. A gente ainda faz com que as células de cada órgão tenham ciclos de ativação e repouso ao longo de 24 horas. Ou seja, elas estão mais dispostas a trabalhar em determinado horário do dia do que em outro. Ok? Mesmo que estejam longe do cérebro. Mas, esses relógios periféricos precisam ser sincronizados diariamente pelo NSQ, né? O núcleo supraclasmático. Senão, eles começam a funcionar em diferentes horários, né? Bagunçando todo o sistema. Imagina que é tipo assim, você for o relógio, o NSQ, ele é o chefe de uma fábrica, assim, por exemplo. E ele comanda os outros funcionários na hora de trabalhar. Né? Os outros funcionários seriam quem? Os órgãos. Fígado, rim, pâncreas. E imagina que ele fala assim, né? Não, agora não está na hora de trabalhar. Vamos produzir melatonina. Vou produzir melatonina aqui para o ser humano dormir. Só que você vai lá e você come uma pizza, um hambúrguer pesadão. Ou qualquer outra coisa, sabe? Você vai fazer... É como se colocasse um funcionário para trabalhar no horário que ele não é para trabalhar. Isso vai dar problema. Isso vai dar um problema de saúde grave, cara. Não é, assim, uma demissão normal, assim. É um problema de saúde grave que vai dar no seu corpo. Assim, uma analogia que eu fiz aí. A gente vai ver isso aqui. Ele coordena os relógios menores espalhados pelo fígado, regula o metabolismo, a glicose, lipídios. A gente vai ver tudo isso aqui. Cada vídeo para uma coisa, porque é muita coisa pra falar, né? O intestino coordena a motilidade intestinal. A motilidade é o movimento ali das partes do intestino para justamente você fazer a digestão da melhor forma possível. A secreção de enzimas que ajudam a você digerir os nutrientes ali dos alimentos, ok, a composição deles. O coração controla o ritmo circadiano e o ritmo cardíaco, perdão, e a pressão arterial, pressão das artérias ao longo do dia. Pulmão, rim, músculos esqueléticos, etc. Todos têm seus genes locais. Esses mini relógios, relógios periféricos, ok? Relógios, conjuntos de células basicamente dentro de um órgão que tem a função ali, a função de fazer aquele órgão cumprir a função dele, ok? E no horário certo, né? A não ser que você atrapalhe toda a situação, né? Também tem seus próprios ritmos, mas todos obedecem às ordens do relógio principal, o NSQ. Um exemplo fácil, pensa num prédio com vários relógios na sala. Né? O relógio central da portaria, o NSQ, manda o horário para todos os relógios funcionarem sincronizados. Basicamente isso. Okay? Agora o chefão ali que comanda tudo. Você vai fazer isso agora, você vai fazer isso agora. Kings. Agora o coração vai ter de tal jeito, né? Agora a pressão, o cortisol vai subir tal hora. E vai indo. O que acontece no ritmo circadiano bagunça? Exposição à luz artificial de madrugada, né? Dormir em horários completamente irregulares. Dormir em horários diferentes. Trabalhar noturnos por muito tempo. O jet lag, troca de fuso horário em viagens. Tudo bagunça o núcleo supraclasmático. Consequência médio e longo prazo, alteração do sono, insônia, problema grave, o risco de você desenvolver doenças neurodegenerativas, cardiovasculares e etc, 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 são muito grandes. O Mike Walker, ele fala muito sobre isso, cara. Fica até dá medo quando ele fala assim, se você fizer tal coisa vai acontecer isso. Enfim, tem um podcast que ele lançou com o Rich Roll sobre sono também. Enfim, ele tem vários podcasts, né? Muito interessante acompanhar ele. A fragmentação do sono, a redução da eficiência do sono menos profundo. Ou seja, você vai acordar cansado, basicamente. Isso vai destruir a sua dia, com certeza. Distúrbios hormonais, regulação de melatonina, aumento inadequado de cortisol em horários errados, né? Você vai ficar muito agitado, muito, digamos, nervoso assim. Né? O cortisol libera em situações de perigo. Por exemplo, você vai fugir de um leão, né? Antigamente, os nossos ancestrais, né? Caçadores-coletores, fugiam de animais selvagens. Aí tinha a liberação alta de cortisol. Enfim. Alteração na secreção da leptina e grelina, os hormônios da regulam fome e saciedade. Né? Leptina e grelina. A gente vai fazer um vídeo, uma série específica só sobre os hormônios também, falando sobre eles. Alterações metabólicas, maior risco de resistência à insulina. Aumento de glicemia. Quem fala bastante isso também é a doutora Maíra Soliani. Né? Deixa eu pegar o livro dela aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Ah, peraí. Aqui, ó. The Science of Discomfort. A ciência do desconforto. Bem interessante esse livro aqui. Os capítulos são divididos assim. Então ela deixou uma coisinha dela aqui, ó. Esqueça dela aqui. Desafio nos fortalece. Ela fala assim, a ciência do desconforto. A ciência do desconforto. Você tem que viver uma vida desconfortável para você viver saudável. Praticar exercícios físicos, dormir no mesmo horário.
não comer alimentos ultraprocessados, etc, etc. Você tem que fazer o desconfortável. Você vai pagar o preço disso, né? Tem aqui, ó, o sumário. Uma epidemia silenciosa, onde ela fala das desgraças que tá acontecendo no mundo em relação à saúde. A lógica do eu mereço. Eu mereço comer tal coisa porque eu vou ser estresse. Eu mereço fazer tal coisa porque eu trabalhei hoje, etc, etc. Assim vai. A crise do conforto. Né? A crise do conforto. Todo mundo quer viver uma vida confortável e isso vai matar as pessoas. Vai deixar mais burras também. A diferença entre remédio e o veneno é a dose. Né? Por exemplo, o estresse. Ela fala que o estresse você precisa ter estresse na sua vida para você evoluir como pessoa. Mas não estresse em excesso, porque isso mata você. Isso mata, literalmente. Não ignore os sinais que você está ficando doente. Coma bem, jejue bem, durma bem, mexa-se, desacelere, ou seja, mindfulness, né? Livre de telas. Não fuja, fique desconfortável. Fique desconfortável. E celebre sua nova versão. Enfim, eu não terminei de ler o livro dela, mas eu vou fazer uma série, uma playlist no canal sobre o livro dela, falando de cada detalhe, ok? Vai dar bastante tempo, né? Eu acredito. Mas vale a pena, vale a pena. O livro dela é um livro geral, assim, que fala sobre a saúde geral. Se você fizer o que tá nesse livro aqui, você vai prevenir muitas doenças, assim, com certeza, né? E vai ter uma vida muito melhor, mas muito melhor mesmo. Enfim, vamos continuar então. Depois eu vou gravar uma playlist sobre esse livro também. Aumento da glicemia, alterações do metabolismo lipídico, colesterol, triglicerídeos, né? Maior risco de obesidade e diabetes tipo 2. Ela fala muito sobre isso, cara, aqui. Nos primeiros capítulos, fala demais sobre essas doenças aí que tem matado, né? E tem qualquer pesquisa que se faça, você vai ver que encontrar que realmente essas doenças são mortais, assim, e estão matando muita gente no Brasil e no mundo. Alterações cardiovasculares, aumento da pressão arterial, maior risco de eventos cardiovasculares, infarto em pessoas com ritmos desregulados cronicamente, impactos imunológicos, diminuição da atividade de células imunes, né, natural killer cells, aumento da inflamação sistêmica, maior suscetibilidade à infecção, né? Por isso que muitas pessoas ficam doentes muito fácil, assim, porque elas têm um ritmo circadiano desregulado, comem mal, etc, etc, né? E por isso acabam ficando doentes muitas vezes, assim, e dando problema para os outros, né? Nem fala. Alterações no humor, desempenho cognitivo, irritabilidade, déficit de atenção, problemas de memória, maior risco de depressão e ansiedade. Claro, a gente não tem uma ideia disso, né? Isso aí, como eu falei, o núcleo supraclasmático é muito importante. Ele é muito importante, ele faz tudo isso, né? Mas tem olhar os outros fatores de saúde, né? Você pode dormir bem, assim, por exemplo, mas se você for sedentário e comer mal, por exemplo, aí não vai adiantar muita coisa, né, cara? Não vai adiantar muita coisa. E se você fizer tudo isso certo, mas, por exemplo, se você não tiver amigos, ou se você não tiver alguém para conversar, sabe? For mais isolado, assim, também aumenta o seu risco de depressão e de outras doenças, assim. Ok? Até alterações no metabolismo também, né? Por exemplo, a serotonina, a maior parte dela é produzida no intestino, né? E faz bastante o Dr. Barakat, né? Do Dr. Barakat. Eu recomendo acompanhar ele também. Mas enfim, tem essas coisas, tem que fazer tudo, cara. Você tem que fazer tudo, assim, pra sua saúde. E é super importante. Eu vou colocar tudo isso num livro. Aí vocês vão ver lá depois. Vai ser bem legal. Saúde intestinal, distúrbios de motilidade intestinal, intestino preso ou diarreia, alterações na microbiota intestinal, né? Disbiose. Enfim, vários problemas que vocês viram aqui, só aqui, vários problemas. O núcleo suprarmático envia sinais ao resto do corpo, né? Como ele envia. O sistema nervoso autônomo, tema do próximo vídeo. O NSQ manda sinais via sistema simpático e parasimpático para vários órgãos. Eu vou explicar isso depois. Tá? Secreção hormonal, controla a produção de melatonina, pela glândula pineal, né, como mostrei na foto, regulando diretamente o cortisol via eixo hipotálamo hipófise adrenal, cortisol. Temperatura corporal, ajuda a temperatura corporal, que também funciona como sinal para os relógios periféricos. Relógios periféricos, um mini grupo de células ali dos nossos órgãos, né? Eu falei literalmente para vocês, okay? Que eles fazem cada função ali em determinado horário do dia, só que eles são comandados pelo relógio principal, que é o núcleo supraclasmático. Então você viu hoje, aqui nesse vídeo, a importância desse bicho. Né? Esse bicho. Olha o nome que eu dou. Enfim. Os livros aqui. F. Walker, Porque Nós Dormimos. Obrigatório. Né?
Ah, o... Isso aqui. Russell Foster, Lifetime in the Science of a Body Clock and How It Can Revolutionize Your Sleep and Health. Tempo de vida, né? A nova ciência do relógio do corpo. E como isso pode revolucionar seu sono e sua saúde. Sono e saúde, cara. Ele só falou isso, sono e saúde. O sono é a coisa mais importante para sua saúde. Eu tenho certeza disso. Disso eu tenho certeza, absoluta. Porque todas as outras coisas do corpo vão ser desreguladas com sono. Você vai desregular seu núcleo supracosmático e seu sono vai pro ralo. E sua saúde geral pro ralo. Fica uma noite inteira sem dormir ou uma noite mal dormida. Você vai ver como você vai estar destruído, né? Agora você pode ficar sem exercício ou pode comer ultraprocessados no dia. Você pode se sentir mal, né? Mas o sono tenho certeza que é o pior. É o pior de todos. Enfim, por isso que eu vou falar isso no meu livro também. Circadian Code, from Station Panda, né? Do Station Panda. Aqui que regula funções como sono, fome e temperatura ao longo do ciclo de aproximadamente 24 horas. Esse código, o ritmo circadiano, é influenciado pela luz solar, etc. Né? Enfim, esse aqui é as referências, tá, galera? Se você não conseguir pegar esses livros aqui, né? Tem pesquisa os artigos na internet ou blogs também, tá? Mas olha aqui, ó. Só de você pesquisar aqui, ó. Station Panda Circadian Code. Só se você assistir esses episódios dele aqui, ó, falando, você vai estar muito à frente, tá? Veja o episódio, estude ele, não veja, estude, tá? Não pega o livro para ler, estude o livro, os livros, tá? De verdade mesmo, de verdade, vale muito a pena. E daí você pratica o que ele pede, ok? Faça no máximo possível, claro, cada um tem a sua rotina, cada um tem seus problemas, mas de preferência consiga, tente colocar em prática o que ele fala, tá? Esse canal eu recomendo muito, cara. Gabriel e Leon. Ela traz bastante conteúdo interessante. O do André Huberman aqui, ó. O André Huberman é uma faculdade de medicina de graça, cara. Olha aqui, cara. Faculdade de medicina de graça do André Huberman. Olha isso. 368, 73 vídeos, cara. Olha isso. A maioria dos vídeos, assim, de mais de uma hora, assim. Pelo menos 30 minutos, assim. Sabe? 20 minutos. É muita coisa. Olha isso, cara. Os maiores especialistas do mundo no tema. É uma faculdade de medicina de graça pra você fazer, cara. Sabe? Se você realmente assistir isso aqui, estudar e praticar, você vai estar na frente de 90% das pessoas, assim. Você vai ficar com uma saúde muito melhor, sabe? Vale muito a pena. Mas faça o que você conseguir, né? Assim, faça o que você conseguir, claro. Dá pra eu falar assim pra uma pessoa que trabalha à noite, por exemplo, que ela precisa parar de trabalhar à noite porque ela vai desregular o ciclo circadiano dela, né? Isso seria muito ruim porque ela não trabalharia e não teria como sustentar a família, né? Mas olha a questão, né? Essa parte principal tem vários estudos que mostram que isso aumenta mais de 40% o risco de doenças, cara. Mais de 40% de mal-estar, doenças, depressão, problemas cardiovasculares, etc. Né? Nem se fale em problemas neurológicos também. Enfim, esse daqui, galera. Né? E tem um outro carinha também falei, que eu mostrei, né? O seu Foster, né? Aqui, ó. The Clock. Body Clock. Aqui, Body Clock. Você veio aqui. Vai do Sleep, né? Ele é tipo um Matthew Walker também. Fala bastante sobre isso. Vale bastante a pena estudar sobre isso, como eu falei. Enfim, tem vários conteúdos aqui dele. Se você não sabe inglês, né? Me deixe aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre como eu ando aprendendo inglês, como ando estudando. Que vai ajudar bastante, você tem certeza. Ok, The Rhythm of a Life. What your body clock means to you from eye disease to jet lag. Interessante isso aqui. Vamos ver depois. Enfim, tem vários conteúdos aqui, né? Assista, estude e pratique. O máximo que você conseguir, tá? E é isso. Tem as legendas em português, né? Alguns vídeos até dos gringos estão sendo legendados, tá? Então fica atento com isso também. Mas eu vou fazer um vídeo futuramente falando sobre vários canais de saúde que eu recomendo a vocês assistam também. Ok? Mas é isso, ok, galera? E coloca a legenda em português. Você vai conseguir assistir com a legenda em português. Então não vai ter problema assim. Sabe? Estudar com a legenda em português. Beleza?
Vou deixar esse documento na descrição. E é isso, tamo junto, galera. Comenta aí o que você achou desse tipo de formato de vídeo. Como falei, eu não sou especialista, um expert em tudo, mas eu vou estudando aqui e eu vou trazendo o que eu estudo. Ok? Esse aqui com certeza é um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer no meu canal. Que eu fiz no meu canal e vou fazer. Vai ter no meu canal, né? Vou até fazer uma playlist de vídeos, dos vídeos mais importantes do canal. Vou fazer isso também. Mas é isso. Tamo junto. Valeu e até a próxima.